Então tá, bem, nessa aula, tá, a gente vai estar iniciando falando sobre algumas propriedades da derivada direcional, tá? Ela é muito rica em propriedades. Bem, eu vou estar iniciando recordando uma coisa. Recordem da geometria analítica que dois vetores são perpendiculares, tá? Dois vetores em R2, quando o produto escalar entre eles é zero, tá? Com isso em mente, a gente entra com a seguinte definição. A gente fala que um vetor V de R2 ele é perpendicular a uma curvazinha gama, tá? No ponto t igual a t0, se ele for perpendicular ao vetor tangente à curva gama no ponto gama de t0, ou seja, quando o produto escalar desse V com o vetor gama' de t0 é zero, tá? Geometricamente, o que acontece? Você tem aqui uma curva gama, tá? Certo? O gama' de t0, o que acontece? Ó, você tem a gama aqui e você tem o pontinho gama de t0, tá? O vetor gama' de t0, ele é um vetor que ele vai ser tangente à curva, tá? O gama' de t0 é um vetor tangente à curva no ponto gama de t0. E nessa situação da definição, a gente está dizendo que o V ele é perpendicular a esse gama' de t0, tá? Então tá. Por exemplo, né? Vamos considerar uma curva gama definida aqui de 0 a 2π em R2, definida por raiz de 2 seno t e raiz de 2 cosseno t. Vamos verificar que o vetor 3, 3 ele é perpendicular à curva gama no ponto t igual a π sobre 4, tá? Bem, o gama', tá? A gente aí derivando coordenada a coordenada, vai ser raiz de 2 cosseno t e menos raiz de 2 seno t, tá? Sendo assim, fazendo o gama' de π sobre 4, tá? Substituindo t igual a π sobre 4 em cada entrada, a gente vai ter que o vetor correspondente é 1 menos 1. Sendo assim, o produto escalar do U com esse gama' de π sobre 4 vai ser o produto escalar do 3, 3 com o 1 menos 1. E isso aqui, se você fazer o produto aqui coordenada a coordenada e somar, dá zero. Tá? Beleza? Tá? Alguma pergunta aí? Não? Então tá. Um teorema importante aí que vale envolvendo a derivada, aliás, aqui ainda não é a derivada direcional, mas envolvendo o gradiente é o seguinte: vamos tomar f uma função definida num conjunto A de R2 aberto, tá? Uma função de classe C1, tá? E vamos tomar x0 e y0, um pontinho desse conjunto A, tá? E supõe que esse x0 e y0 ele está na curva de nível C, tá? Ou seja, ele satisfaz que f de xy é igual a C, tá? Vamos supor que o gradiente nesse ponto é não nulo, tá? Então, o que acontece? Então, o gradiente no ponto, ele é perpendicular a qualquer curva, tá? Diferenciável, gama, que passa por x0 e y0 e fica contida na curva de nível f de xy igual a c. Geometricamente, o que acontece? Digamos que tu tenha uma curva de nível, né? Tu fixa um nível lá que você quer da função c, tá?
e pega a curva de nível, beleza? Aí você pega x0 e y0 morando nessa curva de nível, tá? Aí o que que você faz? Pega qualquer curvinha diferenciável ali que passa naquele x0 e y0, tá? Ou seja, vai ser um gama de t0 para algum t0. Então, quando você traça aqui o vetor tangente gama' de t0 e você tomando o gradiente de f de x0 e y0, tá? O que que acontece? Vai ser perpendicular, tá? Só relembrando aqui que o vetor tangente do gama' seria a gama' de t0, tá? Aí o gradiente de f em x0 e y0 vai fazer aí 90 graus com esse gama' de t0, tá bom? Então, beleza? Deixa eu só abrir aqui a lousa. Tá, então só complementando aí a figura, o que acontece é isso aqui, ó. Você vai ter 90 graus, esse vetor aqui vai ser o gama' de t0, e aqui o gradiente de f em x0 e y0, tá? E o ângulo aí é 90 graus, tá bom? Tá? Sendo aqui que esse ponto aqui que a gente está pensando ali na nossa figura é o gama de t0 igual a x0 e y0, tá? E isso está acontecendo para algum t0. Não tá, vamos ver como é que a gente aplica isso num exemplo, ó. Vamos considerar f de x, y, essa função. Vamos tomar gama de t uma curva diferenciável que passa pelo ponto 1, 2, tá? E vamos supor que essa curva está contida na curva de nível f de x, y igual a 6. Aí ele pede, determine a equação da reta tangente à curva gama de t, tá? Passando pelo ponto 1, 2, tá? Beleza? Então, ó, veja só, antes de mais nada, vamos lembrar o seguinte: como é que eu posso equacionar uma reta a partir de um ponto que ela passa, tá? E seu vetor normal, tá? Uma maneira de se fazer isso é o seguinte: se o meu vetor normal for um vetor de coordenadas AB, tá? O vetor normal a reta, tá? Uma maneira de equacionar essa reta é fazendo o produto escalar desse vetor AB, tá? Por vetores da forma x menos x0, y menos y0, igualando isso a zero, tá? Em que x0 e y0 é um ponto da reta, tá certo? E n igual a b é um vetor normal a essa reta, tá? Então, novamente, vamos determinar a equação da reta tangente à curva gama de t e que passa pelo ponto 1, 2, tá? Então, ó, geometricamente o que acontece é isso aqui, tá? Você tem a curva gama passando pelo ponto 1, 2, tá? E o que que a gente vai querer? Quando a gente traça o vetor tangente à curva gama por esse ponto aqui, tá? A gente tem esse vetor tangente. A gente está procurando a reta que tem vetor diretor no sentido desse gama' e passa por esse 1, 2, tá? Mas a gente sabe que o gradiente, então, vai ser normal a essa reta. E ele pode ser calculado como o gradiente, né? Esse vetor aqui vai ser o gradiente 1, 2. 1, 2. Então, ele pode ser calculado como df dx em 1, 2, df dy em 1, 2. O que que acontece? Tá? O df dx e o df dy a gente pode fazer aqui,
né, 3x quadrado y à terceira menos y, e o df dy de maneira análoga, tá? Se a gente substitui no ponto 1, 2, vai dar o vetor 22, 11, tá? Então, a equação que a gente está procurando para a reta vai ser, né, esse vetor aqui normal é o 22, 11, aí eu faço escalar x menos 1, y menos 2 igual a zero, tá? Então, se a gente aí fazer a multiplicação coordenada, 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 coordenada e somar, tá? Com algumas simplificações, a gente tira que essa reta vai ser dada por 2x mais y menos 4 igual a zero, tá? Perguntas? Não? Ok. Então, é... Então, um teorema aí que vale envolvendo o gradiente e a derivada direcional é o seguinte. Vamos tomar f uma função definida num subconjunto A de R2, A aberto, tá? É uma função definida nesse conjunto, x0, y0, um ponto desse conjunto. E vamos tomar u igual a b, um vetor não nulo, um vetor unitário, tá? Vale o seguinte, se a função f é diferenciável em x0 e y0, então existe derivada direcional df du em x0 e y0, tá? Existe essa derivada direcional e mais ainda, ela pode ser calculada, tá? Né? Existe essa df du em x0 e y0 e ela pode ser calculada como produto escalar entre o gradiente de f em x0 e y0, tá? Produto escalar desse gradiente com o vetor AB, tá? Então, aí, quando a função é diferenciável no ponto, já não precisa apelar para limite, tá? Para definição, para calcular essa derivada direcional. Por exemplo, vamos tomar f de xy igual a x quadrado mais y quadrado e o vetor unitário 1 por raiz de 2, 1 por raiz de 2. Vamos calcular df du no ponto 1, 1, tá? Bem, essa função f aí é a soma aí de dois polinômios, que é algo muito bom, então, sem sombra de dúvidas, é uma função diferenciável, tá? Então, o gradiente dessa f, tá, é 2x, 2y. Então, essa derivada direcional aqui df du em 1, 1 é o quê? É você fazer o gradiente em 1, 1, ou seja, 2, 2, e fazer o produto escalar com a direção que tu quer, tá? No caso, 1 por raiz de 2 e 1 por raiz de 2. Fez o produto aqui coordenada a coordenada, somou, pá, 4 por raiz de 2, tá? Então, jeito mais prático aí de se calcular. Perguntas? Não? Ok. Então, vale também esse teorema aqui, tá? Ele fala o seguinte, novamente, se eu tomar f uma função definida num subconjunto A de R2 aberto, tá? E tomar um x0 e y0 nesse conjunto A de tal maneira que vou tomar ele de tal maneira que o gradiente nele seja não nulo, tá? Então, dentre todos os valores possíveis de derivada direcional de f de w em x0 e y0, em que w é um vetor aí unitário, a maior derivada direcional acontece quando w é o versor do gradiente, tá? Beleza? Ok. E nesse caso aí a gente tem que o valor correspondente aí da derivada direcional é a norma do gradiente, tá? Então, novamente, tá? Só reforçando aqui. Então, você tem lá, né, a pergunta é
pega W uma direção qualquer, tá? Então, existe uma infinidade de direções que você pode calcular, né? Existe uma infinidade de vetores W unitários, tá? Em que você pode calcular df/dw x0, y0. Beleza. Cada um vai ter aí o seu valor respectivo, tá? O teorema fala que o maior valor, tá, para a derivada direcional acontece quando W é o versor do gradiente, tá? Mais ainda, o teorema fala que essa derivada direcional para esse versor aqui vai ser, ele fala que, né, ele diz duas coisas, que o maior valor possível de derivada direcional acontece para esse W aqui, tá? E mais ainda, o valor correspondente da derivada direcional é a norma do gradiente de f em x0 e y0, tá? Ok, beleza? Tá? Uma consequência desse fato é a seguinte, tá? Veja só, digamos ali que você tem no espaço lá o gráfico de uma função f lá bem comportada, tá? Aí você pega, vamos pegar um pontinho x0, y0, f de x0 e y0. Então, x0, y0 e f de x0 e y0, tá? Então, o que que acontece, tá? O gradiente, tá? Apesar dele ser um vetor do R2, eu posso encarar ele, peraí, então, o gradiente, né, apesar dele ser um vetor de R2, eu posso inserir ele no espaço pensando numa terceira coordenada, tá? Zero, tá? Então, vamos colocar ele aqui, ó. Tá? Beleza? Então, por exemplo, eu posso olhar esse gradiente de f de x0 e y0, tá? Que é df dx, x0 e y0, df dy, x0 e y0, eu posso olhar ele como, tá? Né? Essa é a expressão dele, tá? Mas isso aqui no R2, mas eu posso olhar ele no espaço como, no espaço com uma terceira coordenada sendo zero, tá? Posso olhar assim, posso inserir ele no espaço dessa maneira aqui, tá? Então, digamos que ele teve aqui assim, no nosso desenho. Então, o que que vai acontecer? O gradiente ele tem uma propriedade muito especial. Ele vai apontar, tá? Devido ao teorema anterior, tá certo? O que pode ser verificado que ele vai apontar a direção em que a função cresce mais rápido, tá? Beleza, ok, tá certo? Então, né? Porque ó, você tem aí o x0 e y0, f de x0 e y0, ok? Você parado nesse ponto aqui, tá? Você pode caminhar para diversas direções, tá? E cada direção vai corresponder a um crescimento aí, conforme você anda aqui, né, no plano XY, você vai estar andando aqui pelo gráfico da função. Se tu caminhar na direção do gradiente, você vai pegar aqui no gráfico da função
tá? A maneira de crescimento mais rápido, tá certo? Tá? Então, isso é consequência do fato aqui da derivada direcional ser maximizada no versor do gradiente, tá? Pronto. Então, é isso. Vamos fazer aqui um exemplo. Seja f de x, y essa função, vamos calcular df/dv no ponto 1, 1, em que v é raiz de 2 por 2, raiz de 2 por 2, inicialmente. Então, ó, o gradiente de f é 2xy, x ao quadrado. Se a gente inserir aí o ponto 1, 1, do item 1, né? Então, o vetor correspondente é 2, 1, tá? Então, sendo assim, o df/dv no ponto 1, 1, tá? Com esse v aqui, vai ser o produto escalar de 2, 1, com raiz de 2 por 2, raiz de 2 por 2. Fez a continha, dá 3 raiz de 2 por 2, tá? Aí, segundo, determine um vetor unitário, determine o unitário, aliás, para que essa derivada direcional df/du em 1, 1 seja máxima, tá? Beleza? Então, ó, então o teorema diz que isso acontece para o versor do gradiente, tá? Como o gradiente é 2, 1, o versor, né, é o gradiente dividido pela norma. No caso, 2 por raiz de 5 e 1 por raiz de 5. Aí, terceiro, qual o valor máximo dessa derivada? Qual o valor máximo da derivada direcional, tá? No ponto 1, 1, aqui em que u é um vetor unitário. O teorema fala que é exatamente a norma do gradiente, que é raiz de 5, tá? É que 2 ao quadrado 4, mais 1 ao quadrado 5, passou a raiz de 5. Aí ele pergunta, estando-se em 1, 1, que direção e sentido deve-se tomar para que f cresça mais rapidamente? É a direção do gradiente ou do versor do gradiente, não importa, tá? Então, pode ser, aí, aqui eu coloquei como versor do gradiente, tá? Mas poderia ser o próprio gradiente, 2, 1, porque indica aí a mesma direção e sentido, tá? Então, como resposta, 2, 1 é uma resposta ok, tá? Beleza? Tá? Porque pode ser o gradiente ou qualquer múltiplo desse gradiente aí, né? Indica a mesma coisa, tá bem? Então tá. Perguntas? Não? Então tá. Então vamos dar prosseguimento aí. Então, agora a gente vai avançar, tá? A gente vai falar aí das derivadas de ordem superior, tá? Então, ó, digamos que eu tenha uma função f, tá? Bem, eu tenho uma função f. Se tudo for, né, enfim, conveniente aí, eu posso derivar ela com respeito a x, obtendo df dx, e posso derivar ela com respeito a y, obtendo df dy. Essas duas derivadas, se as coisas forem convenientes, eu posso derivar essas derivadas com respeito a x e com respeito a y. No caso, né, então se eu puder derivar em relação a x, eu poderia fazer o processo d dx dessa df dx, a qual eu denoto, tá, por d2f dx2. Se eu puder derivar em relação a y, então eu posso realizar esse processo, calcular d dy de df dx,
o que eu indico por d2f dy dx, tá? Essa df dy, se as coisas forem convenientes, eu posso calcular a ddx e a ddy dessa df dy. No caso da ddx, então, eu posso realizar aí o processo de calcular a ddx da df dy, que eu denoto por d2f dx dy. Se eu puder calcular ddy da df dy, isso é fazer o ddy do df dy. Isso eu denoto por d2f dy2, tá? Beleza? E assim, se eu puder repetir, continuar o processo, a gente pode aí, por exemplo, calcular, né, a ddx da d2f dx2, o que vai ser denotado por d3f dx3. Aí posso, se tudo for lindo, eu posso calcular o ddx de d2f dx dy. E isso seria denotado por d3f dx2 dy, tá? Então, então essas notações significam que, ó, d2f dx2 significa que eu derivei com respeito a x duas vezes. d2f dy dx significa que eu primeiro derivei com respeito a x e depois derivei com respeito a y. Esse aqui significa que eu derivei primeiro em relação a y e depois em relação a x. Esse aqui significa que eu derivei duas vezes com respeito a y, tá? O que seria, por exemplo, né? O que representaria D3F? Ah, detalhe, tá? Ó, se você faz aqui embaixo um processo duas vezes, aqui em cima tem que estar indicado o número 2, tá? Como aqui também, por exemplo, foi feito dois processos, então é um 2 aqui em cima, tá? O que significaria D3F, tá? Dx, dy, dx, tá? Isso daqui significa que eu peguei a f, fiz uma derivada em relação a x, tá? Obtendo df dx, depois, aqui é df, peraí, aqui eu passei o df dx, aí obtive um df dx, aí depois fiz a derivada em y, obtendo a d2f dy dx, e por fim faço uma derivada em, né, ó, né, ó, de novo, ó, faz esse dx aqui significa derivar em relação a x, obtendo df dx. Esse dy aqui significa uma derivação em relação a y, o que me fornece d2f dy dx. Esse último dx significa uma nova derivação. Espera aí, calma aí. Aqui não ficou legal não, a anotação. Ó, espera aí. Não ficou legal. Significa uma derivação com respeito a x, tá? Ou seja, isso, tá? Então, esse dx, pá, derivei, obtive df dx. Esse dy, vou derivar isso aqui, ó, não ficou legal. De novo, ó, eu tenho f, vou fazer essa derivada aqui em relação a x, obtendo df dx. Agora eu vou calcular a derivada do que eu obtive em relação a y. Então, vai ser d2f dy dx. Por fim, eu vou fazer a derivada em relação a x do que eu obtive. Tá? Então, d3f dx dy dx. Tá? Então, esse símbolo aqui significa faz a derivada em relação a x.
Depois, você faz a derivada em relação a y do cara anterior. E isso significa esse dy. E por fim, você faz a derivada em relação a x desse cara aqui, ou seja, isso aqui, tá? Um exemplo fica mais claro, tá? Então, por exemplo, seja f de xy igual a 3x à quarta menos 4x3y mais 4. Calcule todas as derivadas parciais de segunda ordem, ou seja, d2f dx, essas quatro aqui, ó, tá? Então, ó, vamos lá. Então, primeiro a gente calcula as de primeira ordem, df dx e df dy, que são dadas por isso daqui, tá? O d dx é 12x à terceira y à quinta, menos 12x ao quadrado y. E o df dy pode ser obtido, tá, através dessa expressão aqui. Então, vamos lá, vamos fazer as de segunda ordem, ó. D2f dx2 significa derivar essa df dx de novo com respeito a x. Ou seja, d2f dx2 é derivar com respeito a x a df dx. Ou seja, 36x ao quadrado y à quinta menos 24xy. Tá? D2f dy2 significa derivar com respeito a y o df dy. Ou seja, escorrega o 4, 60x à quarta y à terceira menos 0. Tá? Isso aqui. O d2f dx dy significa derivar com respeito a x a df dy, tá? Ou seja, escorrega o 4, 60x à terceira y à quarta menos 12x ao quadrado. Aqui, tá? O d2f dy dx significa derivar com respeito a y a df dx. Então, a derivada com respeito a y aí seria, né? Escorrega o 5, né? 12x à terceira y à quarta menos 12x ao quadrado. Tá? Aqui. Tá? Então, essa aí seria a resposta. Bem, uma coisa que é de se notar é que essas duas derivadas aqui finais coincidiram, né? Essas duas derivadas aqui, com dx dy e dy dx, elas se chamam derivadas mistas, tá? De segunda ordem. Aí uma pergunta natural que se tem é, elas sempre coincidem? A resposta é não, tá? E um exemplo para isso é isso aqui, ó. Considere f a função dada por xy à terceira sobre x quadrado mais y quadrado, se x e y é não nulo, e zero aí caso contrário. Tá? Vamos calcular d2f dx dy em 0, 0 e d2f dy dx em 0, 0. Tá? Então, para eu calcular essas derivadas aí, o que, que acontece? Vamos começar, tá? Vamos iniciar o raciocínio pensando em calcular o d2f dx dy, tá? Para isso, eu vou precisar calcular o df dy, tá? Beleza? Tá? Então, ó, então vamos lá. Eu vou obter uma expressão geral para o df dy, tá? No zero e fora do zero. Fora do zero, tudo é muito bom, tá? Então, é derivar isso daqui com respeito a y, esse quociente,
pela regra do quociente, eu tenho isso aqui, tá? Então, deriva a primeira, a de cima com respeito a y, multiplica pela de baixo, menos a de cima vezes a derivada com respeito a y da de baixo, dividido pela de baixo ao quadrado. Então, ó, vamos lá. Ó. A derivada da de cima com respeito a y é 3y² vezes a de baixo, que é x2 mais y2, tá? Menos a de cima, que é xy a terceira, vezes a derivada da de baixo com respeito a y, tá? Tudo isso sobre o quadrado da de baixo, tá? Só aí a gente tendo atenção que a gente está aplicando uma regra do quociente, só que pensando em derivação com respeito a y, tá? Organizou isso aqui, dá 3x à terceira, y ao quadrado, mais xy4 sobre x2 mais y2 ao quadrado, tá? Então, isso daqui é a derivada fora de zero, tá? Beleza? Tá ok? A derivada fora de zero. E eu utilizei, isso aí é a derivada fora de zero, e eu utilizei essa primeira parte aqui, porque é a lei da função correspondente a fora de zero, tá? Agora, o que seria o df dy no ponto 0, 0, tá? Como a função é quebrada, tá? Não tem, a gente precisa utilizar a definição, tá? df dy em 0, 0, por definição, é o limite quando t tende a zero de f de 0t menos f de 0, 0 sobre t. F de 0, 0 é dado que é zero, tá? F de 0t, tá? O que que acontece? Quando t tende a zero, ou seja, t não é zero, o 0t então será um ponto diferente de 0, 0. Então, f de 0t é calculado via essa primeira relação aqui, porque né, ela considera aí os pontos diferentes de 0, 0. Substituindo x por 0 e y por t, zera esse quociente. Então, f de 0t é zero, tá? 0 menos 0 sobre t sempre vai ser zero. Então, o df dy no 0, 0 é zero. Portanto, eu tenho essa expressão aqui. df dy em xy vai ser igual a zero, se o xy for 0, 0. E esse quociente se o xy for diferente de 0, 0. Tá? Agora sim eu estou apto a calcular a derivada de segunda ordem d2f dx dy em 0, 0. O que é isso? Tá? Isso daí é fazer o d dx, tá? Do df dy no ponto 0, 0. Tá? Beleza? Tá ok? Tá? Então, né, o processo é esse. Eu vou derivar com respeito a x o df dy e avaliar no ponto 0, 0. Tá? Isso daí é o quê? Por definição de derivada parcial com respeito a x, vai ser o limite quando t tende a zero da df dy em t0 menos df dy em 0, 0 sobre t. Tá? df dy em 0, 0, a gente viu que é zero, tá? Quando t tende a zero, t é diferente de zero. Então, t0 é um ponto diferente do 0, 0. Então, df dy no ponto t0 vai ser calculado via esse quociente aqui, porque ele é utilizado quando se considera pontos xy diferentes de 0, 0. Tá? Substituindo x por t e y por zero nesse quociente, dá zero, tá? Então, fica 0 menos 0 sobre t, e esse quociente aqui é sempre zero, então o limite vai ser zero. Portanto, d2f dx dy no ponto 0, 0 é zero, tá? Salvo engano, eu não coloquei aqui, tá? Mas o d2f dy dx no 0, 0 vai dar um número diferente de zero, tá?
Tá, beleza? Então, então, enfim, tá? Se eu não me engano, dá -1, beleza? Mas aí fica como exercício para vocês pensar, tá? No cálculo disso, tá? Então, de uma maneira geral, nem sempre, tá? Nem sempre isso daqui coincide, essas derivadas aí mistas de segunda ordem, tá? Beleza? Tá ok, tá? Mas outra pergunta que surge: existe alguma situação em que isso coincide? E a resposta é sim, tá? Que é o seguinte: aí a gente precisa de alguns conceitos. Definição. Eu vou considerar f de A, f uma função definida no subconjunto A de R2 em R, com A um conjunto aberto, tá? Eu vou dizer que uma função assim é dita de classe CR no conjunto A se f admite todas as derivadas parciais de ordem R e que elas sejam contínuas no conjunto A, tá? Então, a resposta para a nossa pergunta é o seguinte: no seguinte caso, vale a igualdade das derivadas mistas de segunda ordem, que é o chamado teorema de Schwarz, que fala o seguinte: seja f, tá, uma função definida num subconjunto A de R2 em R, uma função definida aí no aberto A, tá? Se f for de classe C2 em A, então essas derivadas mistas aqui coincidem sempre, tá? Em qualquer pontinho xy aí do conjunto A, tá bom? Tá? Beleza, tá? Alguma pergunta até aqui? Não? Ok. Então tá. Então, ó, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Vamos tomar f de R2 em R, uma função de classe C2, e vamos classe C2, no caso aqui, em R2, tá? Tá, faltou especificar isso. E seja ainda g de t a função definida por f de 3t, 2t mais 1. Tá? Então, calcule G2' de 0, sabendo que D2f dx2 no 0,1 é D2f dx dy em 0,1, que é igual a isso daqui, que é igual a 1. Tá? Beleza? Então, vamos lá, ó. Então, aplicando, fazendo o G' de t inicialmente, tá? A gente tem que, ó, isso daqui como é que se fala? Você cai no caso, deixa eu pegar aqui as anotações, você cai nesse caso aqui, ó. Tá? É esse caso aqui, essa é a primeira regra da cadeia que a gente vai utilizar, tá? Beleza? Se gama de t é uma coisa da forma xtyt, tá? E você tá querendo... Peraí. Então, ó, aqui, ó. Então, ali tu tem uma g de t igual a um f de xt yt, né? No caso, xt yt, ele deu as expressões, né? Então, no exemplo, então, a derivada, tá? G' de t vai ser, né? df dx, tá? No pontinho xt yt vezes x' de t mais df dy no ponto xt yt no ponto y' vezes y' de t, né?
Ou então, se a pessoa quiser escrever como dx dt e dy dt, fica a gosto do freguês. Tá? Então, assim, dx dt ou, né, enfim, um desses dois jeitos aí, tá? Então, essa daqui, tá? A gente está no caso, então, de uma f de xt yt, tá? Isso aí é uma g de t e a gente obtém a derivada de g, tá? Com essa expressão aqui, devido a essa fórmula aqui, tá? Sendo assim, fica, né? Então, ó, vai ficar a g' de t vai ser o df dx no xt yt, dx dt é 3, tá? Mais df dy no xt yt vezes o dy dt, que é 2, tá? Então, o que que acontece? Ele pede para calcular o G2 zero, então eu tenho que derivar isso aqui, tá? Então, ó, vamos derivar esse df dx, esse df dx de 3t, 2t mais 1. Novamente, essa df dx de 3t, 2t mais 1 é algo calculado no xt, yt. Então, o que eu vou fazer? Derivar isso daqui com respeito a x, que é isso aqui, vezes o dx dt, mais a derivada disso daqui com respeito a y, vezes o dy dt, que é 2. Só que a derivada disso daqui com respeito a x é d2f dx2. E a derivada disso aqui com respeito a y é d2f dy dx. Tá? O 3 já estava aqui, né? Tá? Ok? Tá? A derivada disso daqui com respeito a t, tá? Vai ser, você faz a derivada desse cara aqui com respeito a x, tá? Vezes o dx dt, tá? Mais a derivada disso daqui com respeito a y, que é isso aqui, vezes o dy dt, tá? E reforço o fato aí que todas essas parciais aí que a gente fez nesse segundo passo devem ser avaliadas nos pontos 3t, 2t mais 1, porque, né, se avalia em xt, yt, tá? Aqui mantém o 2, desse 2 aqui, beleza? Vamos organizar, tá? Ó, então, isso aqui é 9d2f dx2, tá? Aqui, mais 4d2f dy2, aqui, pá, tá? Agora, veja só, essa função ele fala que é de classe C2, então, essas derivadas mistas de segunda ordem coincidem. E eu tenho quantas delas? 2 vezes 3, 6, mais 3 vezes 2, 6. Ou seja, 12 d2f dx dy no ponto 3t, 2t mais 1. Tá? Sendo assim, substituindo, fazendo G2 de 0, tá? Fica assim, utilizando, né? Então, troca t por 0, tá? Então, fica 0, 1, 0, 1, 0, 1, tá? E ele fala que essas D2F dx2, D2F dy2 e essa mista aqui, todas valem 1 no ponto 0, 1, o que acarreta que G2' de 0 é 9 mais 4 mais 12, que é 25, tá? Perguntas? Não? Então tá. Então tá, dando continuidade. Tá? A gente vai começar a falar agora sobre extremos locais, tá? Então a gente vai estar aí caminhando para a parte de maximização e minimização, tá? Começar com algumas definições. Então, eu vou tomar f de A contido em R2 em R, uma função aí de duas variáveis, está definida no conjunto A. Eu vou chamar um ponto x0, y0 de A, tá?
vou chamar ele de máximo, de ponto de máximo global de f, tá? Se f de xy é menor ou igual que f de x0, y0 para todo xy em A. Vou chamar ele de ponto de mínimo global de f se acontecer de f de xy ser maior ou igual que f de x0, y0 para todo xy de A, tá? No caso aí do item 1, f de x0, y0 é chamado de valor máximo de f, e no caso do item 2, f de x0, y0 é chamado de valor mínimo de f. Tá? Quinto, um ponto x0, y0 de A é chamado de ponto de máximo local de f se existir uma bola aberta B de centro x0, y0 tal que f de xy é menor ou igual que f de x0, y0 para todo xy morando aí na interseção de A com B. Sexto, x0, y0 pertencente a A é chamado de ponto de mínimo local de f se existir uma bola aberta B de centro x0, y0 tal que f de xy é maior ou igual que f de x0, y0 para todo xy na interseção de A com B. Geometricamente, o que acontece? Veja só, tá? Ó, vamos pegar uma função que tem um gráfico aqui desses dois morrinhos aqui, tá? Então, por exemplo, no pico desse morro menor aqui, tá? Eu tenho um máximo local, tá? Por que local? Porque tem alguém que é maior, que supera ele, entendeu? Tá? Aqui onde está o mouse. No caso desse cara onde está o mouse, esse aqui vai ser o máximo, né, global, tá? Beleza? Tá? Então é isso que acontece, beleza? O ponto que acontece, né, vamos pensar aqui no pico máximo aqui. O ponto, né, então ali você tem um f de x0 e y0 associado. Esse x0 y0 aí, né, pensando aqui no pico máximo aqui, tá? Ele vai ser um f de x0 y0. O x0 y0 vai ser ponto de máximo global, tá? E o f de x0 y0, nesse caso, ele é chamado de valor de máximo de f, tá bom? Ok? Tá? Pronto, tá? Aqui pô, temos um outro exemplo aqui dessa função aqui, né? A gente nota que 0, 0, a origem, é um ponto de mínimo global, né? Tá? Beleza? Tá? Então, tá? Esse exemplo aqui, ele representa geometricamente, tá? A seguinte situação. Vamos tomar f de xy igual a x quadrado mais y quadrado, né? Que é o paraboloide aí, tá? Geometricamente, a gente vê que 0, 0 é ponto de mínimo global dessa função, tá? E que f de 0, 0 igual a 0 é o valor mínimo de f, tá? No caso, isso, tá? E no caso aí, f de 0, 0 igual a 0 é o valor mínimo de f. Ok. Tá, mas isso a gente está vendo geometricamente. Como é que eu justifico aí matematicamente? Bem, eu afirmei aqui, ó, tem-se que 0, 0 é ponto de mínimo global de f e 0 é o valor mínimo de f. Por quê? Porque, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? É sempre maior ou igual a zero, né? Sempre. Só que isso coincide com f de 0, 0, tá? Então, eu estou tendo que f de xy
é maior ou igual que f de 0, 0, sempre, tá? Então, fica aí justificado que 0, 0 é ponto de mínimo global com o f de 0, 0 igual a 0, o valor mínimo de f, tá certo? Alguma pergunta? Não? Então tá. Então, uma definição aí, ó. Vamos tomar f uma função definida num subconjunto A de R2 com A aberto e f diferenciável, tá? É, é, só recordando aí, a gente fala que uma função é diferenciável quando ela é diferenciável em todos os seus pontos. Eu digo que um ponto x0, y0 de A, tá? Eu digo que ele é ponto crítico de f se df dx e df dy no ponto é zero. Em outras palavras, quando o gradiente no ponto é o vetor nulo, tá? Vale o seguinte teorema, tá? Se tu tem uma função f como na definição anterior, tá? Aliás, vamos, ó, então sejam f de a contido em R2 em R uma função diferenciável no aberto A e x0 y0 pertencente a A, um ponto de máximo ou mínimo local de f, né? Então aí o cara é máximo local ou mínimo local. Então, vai acontecer de x0 e y0 ser ponto crítico de f. Tá? Por exemplo, vamos encontrar os pontos críticos de f dado por isso aqui. Tá? Então, encontrar ponto crítico significa a gente encontrar os pontos que anulam as parciais aí df dx e df dy. Tá? A df dx é 3x ao quadrado, a df dy é 2y. E eu faço igual a zero, tá? Né? A gente vai procurar caras que anulem essas duas parciais. No caso, a única possibilidade é x igual a y igual a zero. Então, o ponto xy igual a 0, 0 é o único ponto crítico possível, tá? Perguntas? Ok. Então, tá. Então, veja só, vale o seguinte teorema, tá? Para se decidir, aliás, para se decidir não. Esse teorema aqui é o seguinte, ó, ele fornece informações do ponto quando ele é ponto de máximo local ou mínimo local, tá? Então, ó, teorema, seja f de A contida em R2 em R uma função de classe C2 no aberto A e x0 y0 em A. Então, vale o seguinte, vale que se x0 e y0 é ponto de máximo local de f, então ele anula essas parciais, né, conforme a gente viu antes. E mais ainda, acontece de d2f dx2 no ponto x0, y0 ser menor ou igual a zero e d2f dy2 no ponto x0, y0 ser menor ou igual a zero. Se o x0, y0 for mínimo local, então vale a mesma coisa aqui do lado direito, só que com esses dois sinais aqui trocados, tá? Ao invés de ser menor ou igual a zero, troca por maior ou igual a zero e aqui também, tá? Então tá. Então, como é que eu aplico isso, tá? Então, ó, nesse exemplo aqui, por exemplo, ó, determine os candidatos a extremos locais da função f dada por isso aqui, tá? Então,
vamos lá, ó. Então, os candidatos, né? Os possíveis extremos locais, né? Veja só, quando eu falo extremo local, eu estou falando máximo local ou mínimo local, tá? Beleza? Tá certo? Tá? Um cara é dito extremo local quando ele é máximo local ou mínimo local, tá? Então, vamos determinar os candidatos a extremos locais, tá? Da função dada por isso aqui. Então, se o cara for extremo local, se ele é candidato a extremo local, ele tem que anular. Se ele é candidato a extremo local, ele deve anular a df dx e df dy. A df dx e df dy são dadas respectivamente por isso aqui. Tá? Então, né, 3x quadrado zerou, a df dx, né? 3x quadrado zerou, mais y zerou. df dy menos 2y, essa zera, mais x. Tá? Então, eu tenho duas equações, eu vou utilizar a segunda na primeira. Então, ó, x é 2y, né? Então, jogando aqui na primeira, vai ficar 3 vezes 2y ao quadrado mais y igual a zero. Tá? Bem, isso aqui fica 6y ao quadrado mais y. Tá? Vamos fazer aqui, ó. 6y quadrado mais y igual a zero. Colocou o y em evidência. Então, fica y vezes 6y mais 1 igual a zero. Tá? Opa, 6y não, 12, né? Então, porque é 2 ao quadrado ali. Tá? 12 e 12. 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12. Então, o y é zero ou 12y mais 1 igual a zero. Ou seja, y igual a zero ou y igual a menos 1 por 12. Tá? Então, os pontos críticos aí, tá? É inegável que os únicos pontos críticos serão 0, 0 e menos 1 sexto e menos 1. Não, peraí. Ah, tá, não, falei besteira. Ó, então, eu tenho. Se o cara anula, tá? df dx e df dy, então y é zero ou y é igual a menos meio. Ok. Tá? Se eu colocar y igual a zero, numa dessas duas equações, vai me retornar x igual a zero. Tá? Se eu colocar y igual a menos 1 por 12 em uma dessas duas equações, me retorna menos 1 sexto. Então, tá? É inegável aí que os únicos dois pontos críticos são esses dois pontinhos aqui. Tá? Beleza? Tá? Beleza? Então tá, né? Os pontos críticos são os caras que anulam simultaneamente essas duas aqui, tá? Então, se eu encontro os y's deles, então, usando essas equações, eu encontro os x's correspondentes, tá? Então, esses dois caras aqui são os únicos pontos críticos aí da função, tá? Alguma dúvida até aqui? Não? Então tá. Então, só reforçando. Nesse primeiro passo, a gente começa procurando ponto crítico. O ponto crítico deve anular o df dx e o df dy. Fazendo isso, eu encontrei duas possibilidades de y que me retornam, tá? Aqui, ó, a y igual a zero, utilizando em qualquer equação aqui, tá? A y igual a zero, utilizada em qualquer equação aqui,
me retorna x igual a zero. Y igual a menos 1 por 12, utilizado em qualquer uma dessas duas equações aqui, me retorna x igual a menos 1 sexto. Sendo assim, os únicos pontos críticos são esses dois. Tá? Beleza? Bem, então, esses são os únicos dois pontos críticos. Tá? O D2F dx2, tá? Se a gente fazer o D2F, derivar isso daqui com respeito a x, vai ser 6x. E o D2F dy2 é menos 2. Tá? Vamos pensar no 0, 0. Se a gente substituir D2F dx2 em 0, 0, vai ser 0. E 0 é menor ou igual a 0. O D2F dy2 no 0, 0 é menos 2. E isso é menor ou igual a 0. Tá? Sendo assim, 0, 0 é candidato a ponto de máximo local devido a esse teorema aqui. Tá? Beleza? Tá? Ok? Por que se fala candidato? Porque o máximo local satisfaz o teorema. Tá? No caso, a gente encontrou um ponto crítico que satisfaz essa segunda parte aqui. Tá? Então, talvez seja um máximo local. Tá? Novamente, tá? Ó, o 0, 0 satisfaz essa conclusão do teorema, tá? A conclusão. Como é a conclusão, então o cara é candidato a máximo local, tá certo? Candidato. No caso aí do menos 1 sexto e menos 1 por 12, tá? O D2F dx2 e o D2F dy2 são menos 1 e menos 2, respectivamente, e ambos são menores ou iguais a zero. Então, novamente, a gente tem aí que menos 1 sexto e menos 1 por 12 avos é candidato a ponto de máximo local. Tá bom? Perguntas? Não? Ok. Então, definição. Vamos tomar f de A contido em R2 em R, uma função de classe C2 no aberto A. Tá? A função que eu vou denotar aqui de h de xy igual ao determinante da matriz D2F dx2 em xy, D2F dx dy em xy, D2F dx dy em xy, D2F dy2 em xy. Então, h de xy definido como o determinante dessa matriz aqui, tá? Isso aqui é chamado de hessiano de F, ou também como matriz hessiana de F. Então, nota que para cada xy fixado aqui, eu monto uma matriz com ele, tá? E passo o determinante, me gerando um número, tá bom? Tá? Então, para cada xy aqui do lado esquerdo, vai mudar a matriz. Para cada xy do lado esquerdo, muda a matriz do lado direito. Tá bem? Tá. Vale o seguinte teorema. Sejam f de A contido em R2 em R uma função de classe C2 no aberto A e x0y0 um ponto de A. Tá? Vamos supor que x0, y0 seja um ponto crítico de f. Tá? Então, vale o seguinte.
Se D2F dx2 em x0y0 é maior que zero, o esse ano em x0y0 é maior que zero, se essas duas coisas acontecem, então x0y0 é ponto de mínimo local de f. Se o D2F dx2 em x0y0 for menor que zero e h de x0, y0 for maior que zero, então x0 e y0 é um ponto de máximo local de f. Tá? Tá? Terceiro, se h de x0 e y0 é menor que zero, né, o esse-ano, então x0 e y0 não é extremo local, ou seja, ele não é nem máximo local e nem mínimo local. Pontos que satisfazem isso são chamados de pontos de Sela, tá? Aqui a gente tem um exemplo geométrico disso, que é o seguinte. Tá, então, ó, pontos que não são extremos locais, tá? São ditos pontos de Sela. Um exemplo para isso geométrico é tu tomar f de xy igual a xy, tá? O gráfico disso é uma sela de cavalo, tá? Então, o que que acontece? Esse ponto aqui, tá? Que fornece o corte dessas duas curvas aqui, tá? O corte acontece exatamente em 0, 0, tá? Minto, não é em 0, 0 não estou me lembrando o ponto que é. Mas o que que acontece? Nesse corte, tá? Ó, se você andar aqui, tanto para cá quanto para cá, você vê que o corte não é mínimo, né? Não é mínimo local. E se a gente andar no corte vermelho, tá? A gente vê que o cara não é máximo local, tá bom? Beleza? Tá? Quarto item. Se o h de x0 e y0 é zero, então nada pode ser concluído, tá? Ok, tá bem. Por exemplo, encontre os extremos locais dessa função, tá? O df dx e o df dy são calculados assim, ó, 2x mais 3y menos 6, né? O df dy é dado por 3x mais 8y mais 2. Como eu quero calcular, encontrar extremo local, eu devo procurar os pontos críticos, ou seja, os caras que anulam essas derivadas, tá? Fazendo df dx igual a zero e o df dy igual a zero, tá? Eu encontro que o x é 54 sétimos e o y é igual a menos 22 sétimos, tá? Isso aí você pode estar fazendo, por exemplo, isolando o x na primeira equação e substituindo ele na segunda. Aí tu encontra x, aí em seguida você encontra o y, tá? Você tem duas equações para usar, então encontrou o x, tá? Então você encontra o y em seguida. Então, 54 sétimos e menos 22 sétimos é o único ponto crítico da função. Tá? O D2F dx2, a gente nota que ele é 2, tá? Sempre. Tá? Porque, ó, derivou esse 2x mais 3y menos 6 é a parcial com respeito a x. Derivou de novo 2. O D2F dy2 a gente tem que é 8. O df dx dy a gente tem que é 3. Tá? Por exemplo, né, a gente pega e deriva esse cara aqui com respeito a x e ele é 3 sempre. Tá? Então, acontece esses três itens aqui, né? Aliás, acontece esse D2F dx2, D2F dy2 e df dx dy.
para quaisquer xy, né? Enfim, vale isso daqui, essas três igualdades para quaisquer xy, ok? Bem, o essiano, então, vai ser o quê? É essa matriz aqui, né? Eu conheço todos os caras dessa matriz aqui, tá? Então, o essiano, ele vai ser o determinante de 2, 3, 3, 8, tá? Sempre, tá? Por causa dessas três igualdades. Que vai dar? Aí você faz o determinante, diagonal principal menos a secundária, 2 vezes 8, 16, menos 9, tá? 16 menos 9 é 7, que é um número estritamente positivo, tá? Então, isso acontece sempre, para todo xy. Sendo assim, o essiano em 54 sétimos e menos 22 sétimos é 7, que é estritamente positivo. Então, 54 sétimos menos 22 sétimos, pelo teorema item 1, tá? O ponto aí vai ser ponto de mínimo local, ok? Tá certo? Tá? Alguma pergunta? Não? Então tá. Eu vou só colocar aqui mais uma nota de aula aí no Classroom rapidinho, só vou parar aqui o compartilhamento de tela, um segundinho. Vou colocar rapidão. Coloquei aí no Classroom notas de aula 8, tá? Então, dando continuidade. Então, dando continuidade, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então tá. Então, ó, vamos aplicar essas teorias aí nesse exemplo aqui, ó. Por exemplo, construir uma caixa sem tampa, tá? Com a forma de um paralelepípedo retângulo com 1 metro cúbico de volume. O material utilizado nas laterais, tá? Custa o triplo do material usado no fundo, tá? Então, determine as dimensões da caixa que minimizam o custo do material, tá? Então, beleza. Então, ó, eu vou chamar de ABC essas dimensões do paralelepípedo, tá? Retângulo. Ele fala que ele tem 1 metro cúbico de volume. Então, a gente tem que ABC é 1, né? Sendo assim, eu tiro que C é 1 sobre AB, tá? A área lateral, o que que é? Né? Ó, então, essa parte aqui da frente, a área dela é A vezes C. Então,
A da frente com a de trás vai ser, né, essa daqui, 2AC. Essa daqui, dessa parte aqui, é B vezes C, mais outra B vezes C aqui, do outro lado, é 2BC. Então, a área lateral é 2AC mais 2BC. A área do fundo é AB, tá? Beleza? Só que, então, a área lateral é 2AC mais 2BC e a área do fundo é AB, tá? Então, a área lateral 2AC mais 2BC, a área lateral é isso e a área do fundo é AB. Ok. Então, só que ele menciona, tá, que o material utilizado nas laterais, tá, custa o triplo do material usado no fundo, tá ok? Então, com respeito a custo, tá, o que eu vou ter? Né? Eu vou ter, ó, então, veja só. Então, se você gasta AB aqui embaixo, né? Então, do lado, com respeito a custo, você tem um triplo, tá? Beleza? Então, ele quer minimizar o custo do material. Então, vamos minimizar essa soma aqui, tá bom? Beleza? Tá? Então, se tu usa A vezes B embaixo, então a gente vai utilizar o triplo, né, de custo para a lateral, tá? Então, como o C é 1 sobre AB, tá? Veja só, se eu substituir C igual a 1 sobre AB, vai ficar 6 sobre B mais 6 sobre A mais A por B, tá? Então, aqui como é que se fala? Ó, então eu escrevi aqui, ó, vamos minimizar f de AB igual a isso daqui, tá? Embora apareça um C, eu posso pensar que esse lado direito depende somente de A e B, porque C é o inverso de AB, tá? Então, ok. Então, no fundo, eu quero minimizar f de AB igual a 6 sobre B mais 6 sobre A mais AB, tá? Tá? Isso daqui a gente obtém substituindo C aqui e aqui, tá? Pelo inverso de AB, tá? Como eu quero minimizar, eu preciso de ponto crítico, tá? Ou seja, eu vou fazer dfda e dfdb iguais a zero, tá? Se eu fazer o dfda dessa função, eu vou ter que menos 6 sobre a ao quadrado mais i igual a zero, né? Eu vou ter que menos 6 sobre a ao quadrado. Ó, veja só, dfda em AB é igual a zero, se só se menos 6 sobre a ao quadrado mais b igual a zero, né? Derivei igual a zero. dfdb em AB é igual a zero, se só se menos 6 sobre b ao quadrado mais a igual a zero. Derivei com respeito a b igualei a zero. Então, esse lado esquerdo é equivalente a esse lado direito, tá? Então, ó, essa primeira equação aqui, tá? Menos 6 sobre a ao quadrado mais b igual a zero, olha só. Então, ó, menos 6 sobre a ao quadrado mais b igual a zero implica que b é igual a 6 sobre a ao quadrado. Ou seja, a2b é igual a 6. A primeira equação me fala isso. Tá? Então, eu tenho que a2b é igual a 6. De maneira análoga, a segunda me fornece que 6 também é igual a B2A, tá? Ok. Então, A2B menos B2A é zero. Se eu colocar o AB em evidência, tá? Fica AB vezes A menos B igual a zero, tá? Como A e B é dimensão, tá? Então, eles são
como A e B, como A e B é dimensão, tá? É medida, é positivo, tá? Como A e B são isso, então A vezes B aqui nunca pode dar zero, né? Então só resta A menos B igual a zero, ou seja, A igual a B, tá? Beleza. Como A2B, né? Então, enfim, a única possibilidade para anular esse produto aqui, tá? Levando em conta que A e B são estritamente positivos, a única possibilidade de anular então esse produto aqui é A igual a B, né? Tá? Ok. Como A2B é igual a 6 e B igual a A, eu tenho que A ao cubo é igual a 6, tá? Então, A é igual a raiz cúbica de 6. Como A é igual a B, o B será a raiz cúbica de 6, tá? 6. Então, se eu tirar o D2F de DA2, eu tenho 12 sobre A terceira, tá? Se eu tirar o D2F DB2, eu vou ter 12 sobre BA terceira. Se eu tirar a mista D2F DADB, vai dar 1, tá? Beleza. Vamos calcular o esse ano, tá? H de raiz cúbica de 6, raiz cúbica de 6, se a gente tirar o determinante daquela matriz com esse ponto aqui, vai dar 3, que é positivo. O D2F, DA2 em raiz cúbica de 6, raiz cúbica de 6, tá? Se eu trocar aqui, ó, o A por raiz cúbica, né, ó, o D2F, DA2 em raiz cúbica de 6, raiz cúbica de 6, por essa relação aqui, vai ser 2, e isso é estritamente positivo, tá? Então, veja só, o teorema lá nos garante, então, que raiz cúbica de 6, raiz cúbica de 6 é ponto de mínimo local da função em questão, tá? Agora, veja só, é razoável, tá? Que exista uma dimensão que minimize esse custo, tá? Então, o que que acontece? Então, pela natureza do problema, tá? A gente tira que as dimensões que fazem essa minimização são as que a gente encontrou. A igual a B igual a raiz cúbica de 6, que fornece o C correspondente 1 sobre raiz cúbica de 6 ao quadrado, tá? Então, pela natureza do problema, A e B igual a raiz cúbica de 6 e esse C determina as dimensões que a gente quer, tá? Aqui eu abro um parênteses que é o seguinte. Bem, é o seguinte, o nosso cálculo aqui, tá? De maneira alguma prova que está minimizando o custo, tá? Não prova, tá? Entretanto, a natureza do problema aí a natureza do problema nos permite, como é que se fala, concluir que essas são medidas razoáveis que resolvam o problema, tá? Que minimizem, beleza? Tá? Então, de novo, tá? Esses cálculos não provam a minimização de custo. Está longe disso, tá? Ok? Entretanto, tá? É razoável que essas medidas minimizem o custo devido à natureza do problema. Tá certo? Tá? Beleza? Tá? Provar que de fato isso acontece é um trabalho matemático sofisticado, tá? Agora sim, como, né, tem a natureza aí do problema
problema e tal, né? A gente só responde assim, pela natureza do problema, A igual a B, isso aqui igual a isso e C igual a isso, determina as dimensões desejadas. Ok, tá? Beleza? Tá? Então aqui eu quero que fique bem claro, tá? Que aqui a gente aí está usando a situação para resolver o problema, tá? Beleza? Tá? De maneira alguma está justificado matematicamente o problema, tá? O que está resolvido, tá? Entretanto, a situação aí, tá, nos permite concluir que essa é a resposta do exercício, tá? Então, para resumir essa discussão toda, a gente simplesmente escreve assim: pela natureza do problema, A igual a B igual a raiz cúbica de 6 e C igual a esse cara aqui, determinam as dimensões desejadas e ponto final. Beleza? Tá? Ok? Tá bom? Tá? Comentários? Dúvidas? Então tá, vamos adiante. Então, ó, por exemplo, determine o ponto do plano x mais 2y menos z igual a 4 que se encontra mais próximo da origem, tá? Então, o que que acontece? Eu tenho o espaço x, y, z, tá? E tem um plano, né? Aí ele quer o ponto do plano mais perto da origem, tá? Então, um ponto desse plano, ele é da forma xy, aí isolando o z aqui, tá? Eu tenho que o z vai ser x mais 2y menos 4, tá? Então, os pontos do plano são da forma xyz, em que z é x mais 2y menos 4, tá? Sendo que esse valor aí de z eu obtive isolando aqui, tá? Sendo assim, a distância de um ponto aí do plano até a origem vai ser raiz quadrada de x menos zero ao quadrado mais y menos zero ao quadrado mais x mais 2y menos 4 menos zero ao quadrado, tá? Raiz dessa soma, que é isso aqui, tá? Só que um truque que vale é o seguinte: minimizar a raiz quadrada é a mesma coisa que minimizar o quadrado da raiz, ou seja, minimizar x ao quadrado mais y ao quadrado mais x mais 2y menos 4 ao quadrado, tá? Beleza? Então, tá? A distância é isso, essa raiz, aí a gente vai pegar a distância, né, que a gente quer, essa raiz aqui, né? Aí a gente vai pegar e para minimizar o quadrado da raiz, tá? Se eu fazer o dg dx e o dg dy igualar a zero, tá? Eu caio nessas duas equações aqui, as quais me permitem tirar que x é 2 terços, y é igual a 4 terços e z é igual a menos 2 terços, tá? Né, porque, ó, com essas duas, eu encontro x e y, tá? Só que o z é x mais 2y menos 4. Então, né, ó, de novo, com essas duas eu encontro x e y, e como o z
né, essas duas aqui, ó, que eu estou passando o mouse aqui, tá? E como o z é x mais 2, né, como eu encontrei x e y com aquelas duas que eu passei o mouse, e como eu conheço o z, que é x mais 2y menos 4, eu encontro o z correspondente aí, tá? Então, com essas duas aqui, eu encontro x e y. Como o z é x mais 2y menos 4, eu encontro o z, tá? Ok. Se eu fazer a hessiana, tá? Então, peraí, ó, quer ver, ó? Então, então tá, beleza, tá? Se eu fazer a hessiana com x igual a 2 terços e y igual a 4 terços, eu tenho que, né, ó, veja só, 2 terços e 4 terços é o ponto crítico da G, tá? É o ponto crítico. Beleza? Se eu fazer a hessiana nesse ponto crítico, vai dar 24, que é positivo. E se eu fazer D2F dx2 no ponto crítico, vai dar 4, que é positivo. Tá? Então, pela natureza do problema, aquela história toda, 2 terços e 4 terços vai ser, né, ó, veja só. Quer ver, ó, peraí. Ó, assim como nesse problema aqui, né, ó, a gente havia concluído que o ponto era ponto de mínimo local, né? Mas não dá para garantir que minimiza tudo, né? Tá? Aí a gente jogou né, a coisa toda para a natureza do problema, né? Aqui é a mesma coisa, tá? Esse 2 terços, 4 terços, ele vai ser mínimo local da G, tá? Só que pela natureza do problema, ele vai ser um mínimo global, né? Tá? A gente vê aqui no nosso desenho que vai ter alguém que está minimizando globalmente, entendeu? Tá? Então, pela natureza do problema, 2 terços, 4 terços é ponto de mínimo global da G, tá? Beleza? Pela natureza do problema, 2 terços, 4 terços é ponto de mínimo global de G, tá? E esse XY aqui me fornece esse Z, tá? Então, o ponto que a gente está procurando é exatamente o 2 terços, 4 terços e menos 2 terços. Tá ok? Tá? Beleza? Tá? Então tá. Então, agora aqui, ó. Não, esse aqui eu vou deixar para depois. Tá? Então, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. A 9h43 dá. Então, ó. Então, vamos fazer esse terceiro exemplo, ó. Tá? Encontre 3 números estritamente positivos cujo produto é 100 e a soma é mínima, tá? Então, eu quero x, y e z positivos de produto 100, né? E soma mínima, tá? O z aqui vai ser 100 sobre xy, tá? A soma dos três aí é x mais y mais 100 sobre xy, tá? Como eu quero minimizar a soma, o primeiro passo é encontrar ponto crítico. E isso é feito fazendo o ds dx
né? E a gente faz isso pegando o ds dx e o ds dy e igualando a zero. O ds dx é essa expressão, o ds dy é essa daqui, tá? Da primeira equação aqui, eu tiro que x quadrado y é igual a 100. E da segunda, eu tiro que x y quadrado também é igual a 100. Como lá no primeiro exemplo da caixa, tá? Então, eu tenho que x2y é igual a 100, que é igual a xy quadrado. Sendo assim, x2y menos xy quadrado é igual a zero. Colocando xy em evidência, fica xy vezes x menos y igual a zero. Como x e y são estritamente positivos, porque ele quer assim, então eu tiro que para esse produto se anular, a única possibilidade é x igual a y, tá? Beleza? Tá? Sendo assim, como x quadrado y é igual a 100 e x é igual a y, então o x deve ser igual a y, que deve ser igual a raiz cúbica de 100. Se eu calcular d2s dx2, d2s dy2 e essa mista aqui, eu tenho essas expressões, tá? O d2s dx2 no ponto... veja só, né? Desse cálculo aqui, a gente tira que o ponto raiz cúbica de 100, raiz cúbica de 100, raiz cúbica de 100, opa, desse cálculo aqui, tá? Eu tiro que o ponto raiz cúbica de 100, raiz cúbica de 100 é o único ponto crítico da função S, tá? Sendo assim, d2s dx2 nesse ponto crítico, que é o único aí da função, tá? D2s dx2 nesse ponto aí vai ser 200 sobre 100 raiz cúbica de 100, que é positivo. Tá? A hessiana nesse único ponto crítico, tá? Pode ser verificado, né? Eu deixo para vocês darem uma manipulada, que a hessiana, tá? Que é isso aqui, tá? A hessiana, então, no único ponto crítico aí, vai ser esse número aqui, que é estritamente positivo, tá? Sendo assim, o que acontece, tá? No único, né? Veja só, então eu tenho que d2s dx2 nesse ponto é maior que zero e a hessiana no ponto é maior que zero. Pela natureza do problema, tá? O que acontece? A gente vê que o raiz cúbica de 100, raiz cúbica de 100, a gente vê que ele minimiza a soma, tá bom? Tá? A princípio seria o mínimo local, né? Por causa dessas duas positividades, né? Essa aqui e essa aqui, tá? Mas pela natureza do problema, o raiz cúbica de 100, raiz cúbica de 100 minimiza geral, tá? Globalmente, tá ok? Ok? Tá. Então, o z correspondente para x igual a y igual a raiz cúbica de 100, tá? Por essa equação aqui, tá? O z aí corresponde, né, essa aqui que eu passei o mouse, o z correspondente também será raiz cúbica de 100. Então, a resposta do problema é x igual a y igual a z
igual a raiz cúbica de 100. Tá? Perguntas? Não? Ok. Então, sendo assim, eu encerro a aula de hoje. Luzia Jamile, aí tu faz o esqueminha lá, tá, vai para o seu drive. Tá certo, professor, pode deixar. Obrigado.